pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui do nosso canal. O assunto de hoje vai ser ainda dentro de ortografia e vai falar sobre o uso do hífen, que sofreu bastante alteração no novo acordo ortográfico. Para quem é novo aqui no canal, eu digo logo, você pode clicar no link e acessar as nossas aulas anteriores, onde você vai ter acesso a videoaulas sobre conteúdos sobre língua portuguesa. E para aqueles que ainda não ativaram a notificação, eu recomendo que façam logo, porque assim vão poder ficar sabendo das novidades aqui do nosso canal, das videoaulas que vamos postar futuramente. Eu espero ainda que a aula de hoje seja muito prazerosa para vocês e que vocês possam finalmente dominar esse aspecto um tanto quanto chatinho da língua portuguesa, que é o uso do hífen. Vamos nessa então? Para entendermos bem o emprego do hífen, é necessário olhar para a estrutura interna das palavras. A grande dificuldade com o uso do hífen é nas situações em que nós temos os prefixos adicionados a uma palavra. Nesse caso, é preciso saber como se dá a constituição de letras entre o prefixo e a palavra, de maneira que a gente possa usar o hífen corretamente. Portanto, quando o prefixo termina em vogal, algumas situações vão ocorrer. Prefixo terminado em vogal não vai exigir hífen quando a palavra seguinte tiver uma vogal diferente daquela do prefixo. Então, autoescola, antiaéreo. Reparem que o prefixo auto termina em vogal, mas a palavra que vem em seguir começa com uma vogal diferente. Nesse caso, não é necessário colocar o hífen. O mesmo acontece em antiaéreo, em que eu tenho o prefixo ante, terminado com a vogal i, mas a palavra seguinte começa com a vogal a, diferente de i. Quando as palavras seguintes começam por consoante e essa consoante, o i e o prefixo, termina com vogal, nós vamos ter a situação de que o hífen não será exigido. É o que acontece, por exemplo, nas palavras anteprojeto e semicírculo. Projeto, círculo, começam com consoante diferente de R e S, e o prefixo termina com vogal. Sem hífen diante de palavras que terminam em R e S. Então, quando temos um prefixo como ante, por exemplo, que termina em vogal, mas a palavra seguinte começa com consoante R ou S, essas consoantes se dobrarão. Então, eu terei antirracismo, antissocial, com SS e RR, ultrassom e contrarreforma. Isso acontece porque, como o prefixo termina com vogal e a letra seguinte ao R e o S também é uma vogal, isso causaria um problema de ortografia, visto que a pronúncia do R seria como rã e a do S como z. E, para evitar essa confusão, dobra-se as consoantes, formando assim um dígrafo. E vai-se usar o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a palavra em seguinte começar com uma vogal igual, como em contra-ataque, micro-ondas, em que a vogal final do prefixo e a vogal inicial da palavra são iguais. Quando o prefixo termina com consoante, as situações serão as seguintes. Vou usar o hífen quando a consoante final do prefixo for idêntica à palavra inicial, à consoante da palavra inicial. É o que acontece em interregional, subbibliotecário, por exemplo. Mas não vou usar o hífen quando a palavra seguinte começar por uma consoante diferente da do prefixo. Inter termina com a consoante R e municipal começa com a consoante M. Nesse caso, não é preciso usar o hífen. O mesmo acontecendo em supersônico, terminado com R e a palavra seguinte começando com S.
Quando o prefixo termina com consoante e a palavra seguinte começa com vogal, como em interestadual, super interessante ou super exigente, não vai se usar o hífen. Uma observação importante a respeito do prefixo sub é nas situações em que ele vem diante de uma palavra que se inicia por R. Nesse caso, vamos usar o hífen para separar o prefixo da palavra seguinte. Isso acontece porque a não colocação do hífen poderia forçar uma pronúncia de encontro consonantal, BR, fazendo com que os falantes pronunciassem subraça, subregião, por exemplo. A fim de evitar esse caso, usa-se o hífen com o prefixo sub, se a palavra seguinte iniciar-se por R. Já no caso da palavra seguinte se iniciar por H, junta-se o prefixo e a palavra sem o hífen, que é o que acontece em subhumano e subhumanidade. Como os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por M, N e vogal. Por exemplo, circunnavegação, navegação começa com N, circum termina com M e por isso eu vou usar o hífen. O mesmo acontece em pan-americano, já que a palavra seguinte começa por vogal. Isso evita erros de pronúncia, como pan-americano. A pronúncia correta seria pan-americano. O prefixo co também necessita de algumas observações. Em geral, ele se aglutina com o segundo elemento, mesmo quando esse se inicia por o. Então, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar e coocupante. Nas situações em que a palavra seguinte começa por consoante, aplicam-se as regras que já vimos. O prefixo vice sempre vai exigir o hífen em qualquer situação, como em vice-rei e vice-almirante. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, como, por exemplo, girassol, que não quer dizer gira mais sol, mas sim o nome de uma flor. Madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas e paraquedista. Repare que, nesse caso, o sentido das palavras não depende dos sentidos isolados do prefixo e da palavra ao qual o prefixo se anexa. Nesses casos, não se deve usar o hífen. Ressalte-se, entretanto, que esse é um dos aspectos mais difíceis. Nem sempre é possível perceber se a palavra perdeu a noção de composição ou não. Nesse caso, a nossa recomendação é: atenção, em caso de dúvida, consultem os dicionários especializados. Somente eles vão poder dirimir a dúvida. Os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró vão ser usados sempre com o hífen, em qualquer situação. Então, ex-aluno, pós-graduação, além-mar, pré-vestibular, sem terra, pró-europeu, aquém-mar, recém-casado. Com esse grupo de sufixos, portanto, sempre vamos usar o hífen. E assim, galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós estudamos o uso do hífen. Vimos que para usar corretamente esse sinal ortográfico é preciso memorizar um conjunto de regras bastante simples. Para facilitar essa memorização, recomendamos que vocês pratiquem, façam bastantes exercícios sobre esse tópico e assistam a nossa videoaula, na qual questões anteriores de concursos vestibulares sobre esse ponto serão discutidas, analisadas e comentadas. Se quiserem, podem também visitar a nossa página e deixar lá a sua crítica, sugestão e curtida. Será importante para nós saber de vocês o que vocês entenderam sobre esse assunto. Portanto, não deixe de visitar a nossa página. Fiquem de olho também nas próximas videoaulas,
outros assuntos da língua portuguesa serão discutidos, apresentados para vocês aqui. Eu espero que essa videoaula tenha sido útil e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá, muito obrigado.